Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar hoje a nossa aula de número 26. Pois é, faltam 5 aulas para completarmos o nosso curso de Álgebra Linear Aplicada 1. E a partir de agora, assim como combinamos, vamos começar a solucionar os problemas reais. Vamos conectar os pontos, vamos utilizar tudo o que aprendemos e colocar em prática para solucionar um caso real. Então, o tema da nossa aula de hoje é muito atual e está presente em muitos debates nos dias de hoje. Ele é eletrificação veicular. E nossa aula estará dividida em 3 temas. Primeiro, vamos falar sobre veículos elétricos, depois, sobre o conceito de sustentabilidade e, por fim, vamos falar sobre matriz energética. E a grande questão em torno deste assunto é a necessidade que temos hoje de reduzir a emissão de poluentes, assim como o CO2, que é emitido pelos carros a combustão. Então, este tema sobre eletrificação veicular está muito atrelado à sustentabilidade. Mas, afinal, será mesmo que os veículos elétricos são a solução para esse problema? Será que os veículos elétricos não emitem mesmo nenhum poluente? E como podemos comparar os carros elétricos com os carros a combustão? Como vamos comparar a emissão de poluentes destes processos? Bom, e afinal, o que álgebra linear tem a ver com tudo isso? Como podemos utilizar tudo o que aprendemos para solucionar esse problema? Quais são as conexões que temos entre esses dois assuntos tão diferentes quando analisamos no todo? Bom, é tudo isso o que vamos aprender aqui. Então, vamos começar a nossa aula de hoje. Vamos começar falando sobre veículos elétricos. Vamos introduzir esse tema para vocês. Vamos para o próximo slide. Vamos começar então falando sobre os veículos elétricos. Veja aqui a nossa primeira definição. São veículos movidos através de motores elétricos e são considerados zero emissões, pois não emitem gases nocivos para o meio ambiente. Ou seja, os motores elétricos, ao contrário dos motores a combustão, não precisam de um combustível como a gasolina, o diesel, o álcool para gerar movimento, ou seja, para entrar em funcionamento. Os motores elétricos, eles são movidos através de cargas elétricas, pois é, cargas elétricas. E essas cargas elétricas são fornecidas por baterias. Então aí está a primeira grande diferença que dá este conceito de zero poluentes para os motores elétricos. Afinal, o que faz com que os carros a combustão gerem esses gases nocivos ao meio ambiente, assim como o CO2, é exatamente o processo de combustão que ocorre com os motores a combustão e o combustível, a gasolina, o diesel ou o álcool. É exatamente este processo que ocorre exclusivamente, neste caso, nos motores a combustão, que faz com que eles emitam esses gases nocivos. E como os motores elétricos não fazem esse processo, eles são alimentados pelas baterias, pela energia elétrica das baterias, consideramos então que motores elétricos são zero poluentes. Bom, será que isso vai significar que os carros elétricos, a produção dos carros elétricos também sejam zero poluentes? Será que podemos associar uma coisa à outra? Bom, isso a gente vai descobrir ao decorrer da nossa aula. Mas por enquanto, vamos continuar aqui. Temos também aqui que ele diminui a poluição sonora, já que emite menos ruído que os motores a combustão. Então temos aqui uma segunda e também muito importante característica nos veículos elétricos. Afinal, vocês sabiam que a poluição sonora pode causar sérios problemas à nossa saúde, incluindo a perda da nossa audição ou a piora da nossa audição? Bom, pois é, isso principalmente nas grandes metrópoles, onde o excesso de veículos a combustão pode gerar um excesso de poluição sonora. Eu não sei se vocês já viram um carro elétrico por aí, mas provavelmente vocês só deram conta da presença dele quando puderam enxergar esse veículo
ou mesmo quando ele estava muito mais próximo de vocês. Afinal, veículos elétricos praticamente não emitem ruído, ou seja, não causam a poluição sonora. Eles são extremamente silenciosos. Então já vimos aqui duas características positivas aos veículos elétricos. Falamos agora sobre a poluição sonora e antes tínhamos falado sobre o zero emissões de poluentes, já que, como temos aqui, a tecnologia que fornece energia para os carros elétricos são as baterias. Então, as baterias, esse processo de fornecer energia para os motores elétricos, não gera os poluentes que causam, por exemplo, o efeito estufa dentro do nosso planeta. E isso é algo muito sério. É algo que temos que ter a noção e o entendimento para poder julgar situações como essa. Você já teve a curiosidade de pesquisar sobre as baterias que são utilizadas nos carros elétricos? Já pesquisou, por exemplo, como é a bateria desenvolvida pela maior fabricante de carros elétricos do mundo, a Tesla? Afinal, ela produz a própria bateria que utiliza nos seus carros elétricos. Além disso, as baterias que são utilizadas nos carros elétricos são muito diferentes daquelas que vemos nos nossos carros a combustão, por exemplo. Afinal, as baterias se diferem muito dependendo da sua composição química. Por exemplo, existe um conceito muito importante quando falamos de bateria. Esse conceito é de densidade energética. O que estamos querendo dizer com isso? Quanto maior a densidade energética, maior a capacidade que um mesmo volume de bateria tem para gerar uma maior quantidade de energia. Por exemplo, as baterias dos veículos a combustão são de chumbo ácido e as baterias dos carros elétricos são, por exemplo, em alguns casos, de íons de lítio. E quais são as diferenças dessas duas baterias? Bom, existe um conceito que vocês devem prestar muita atenção. É o conceito de densidade energética. E o que eu posso dizer a vocês é que as baterias de lítio possuem uma densidade energética muito superior às baterias de chumbo. E é essa tecnologia que permite que hoje possamos ter esses carros elétricos. Quando eu estou falando que baterias de íons de lítio possuem densidade energética muito maior que as baterias de chumbo ácido, estou querendo dizer que para um mesmo volume, vejam bem, para um mesmo tamanho, um mesmo volume de baterias, as baterias de íons de lítio podem produzir muito mais energia do que as baterias de chumbo ácido. Afinal, para produzir a mesma quantidade de energia que uma bateria de íons de lítio, a bateria de chumbo ácido teria que ocupar um volume muito maior, teria que ser muito maior do que ela é. Ou seja, se tivéssemos que utilizar chumbo ácido para fazer as baterias de um carro elétrico, teríamos com certeza muitos problemas para conseguir armazenar, ter um espaço para colocar tanta bateria. Afinal, as baterias de chumbo ácido iriam ocupar um tamanho muito maior, certo? Deu para entender qual é a importância desse conceito? Afinal, estudo sobre baterias é muito interessante e você deve sempre procurar saber sobre isso, já que o desenvolvimento das baterias também é crucial para que um dia tenhamos consolidado a implementação de carros elétricos no mundo. Então, sempre fiquem ligados a esses conceitos. E as características dessa bateria, a densidade, dentre outras características muito importantes também, estarão sempre ligados aos produtos químicos, a composição química que cada tecnologia de bateria possui. Então, tudo isso está conectado à energia química, à energia elétrica e, posteriormente, à energia de movimento que vamos ter nos nossos motores, certo? Bom, o desenvolvimento de carros elétricos ainda passa por um processo de evolução dessa tecnologia. Então, vamos ver aqui que como é uma tecnologia ainda em desenvolvimento, o processo de tempo de recarga das baterias e sua autonomia ainda são uma desvantagem em comparação aos carros, com os carros a combustão. Quantos postos de recarga de carros elétricos vocês já viram aí nas ruas? Bom, você pode até ter visto um, mas mesmo assim,
sem dúvida, você deve notar que existem muitos mais postos de recarga de combustível, de abastecimento de combustível. Pois é, temos que adaptar também as nossas cidades para receber os carros elétricos. Não apenas a tecnologia, mas sim toda a sociedade deve sofrer mudanças para que isso seja implementado. Afinal, a autonomia de um veículo elétrico é um fator muito importante, ou seja, até onde podemos andar com esse veículo elétrico sem que vamos precisar reabastecer ou recarregar suas baterias. Afinal, recarregar baterias não é um processo tão simples quanto reabastecer um tanque com combustível. Recarregar baterias implica num processo de transferência de energia que vai ocasionar um processo, uma reação química dentro de cada célula de bateria e simplesmente aumentar a taxa de recarga pode ocasionar problemas como superaquecimento das células e isso pode causar sérios danos. Eu sei que hoje em dia o desenvolvimento tecnológico já pode nos proporcionar recargas rápidas, tempos de autonomia maiores, ou seja, os carros elétricos cada vez mais sim estão prontos para serem utilizados na nossa vida, para serem utilizados no nosso cotidiano. Mas é fato que o desenvolvimento dessa tecnologia ainda passa sobre uma fase de adaptação com fatores quanto à autonomia, tempo de recarga, utilização, ou seja, postos onde poderemos recarregar. Essa adaptação dentro da nossa sociedade são todos processos que este desenvolvimento tecnológico terá que superar para que um dia, caso isso venha a ocorrer, os carros elétricos sejam uma realidade e estejam aí tão comuns no nosso dia a dia, como ainda não estamos acostumados. Bom, mas além de todas essas comparações e conceitos que acabamos de fazer, tem uma coisa que realmente importa. Afinal, um fator muito importante para o consumidor é saber o quanto isso vai pesar no bolso, ou seja, o quanto custa ter um carro elétrico em comparação a um carro a combustão. Então, eu quero que vocês entendam o seguinte conceito. Veja, apesar do preço da compra de uma unidade ser alto, o preço da energia necessária para recarregar é mais barato que o preço da gasolina necessária para reabastecer. O que eu estou querendo dizer com isso? Se formos pensar a curto prazo, realmente a compra hoje de um carro a combustão é mais barata do que a compra de um carro elétrico. Vamos supor que esses carros estejam na mesma categoria de características, de características de desempenho. Um carro elétrico custa mais caro que um carro a combustão nas mesmas características, aqui no Brasil pelo menos. Mas estamos pensando apenas em um preço de uma unidade versus um preço de uma outra unidade. Vocês se lembram que neste curso estamos sempre provocando dentro de vocês a maneira de se pensar a longo prazo? Então, se formos pensar que sempre vamos precisar recarregar esses carros, seja com energia das baterias, seja com gasolina, então temos que pensar que durante a vida útil, durante a utilização desse carro, devemos também colocar o custo da recarga desse veículo. E se formos pensar assim, a recarga é mais barato para um veículo elétrico do que para um veículo a combustão. Afinal, o preço deste combustível, que num caso é energia e num outro pode ser, por exemplo, a gasolina, vamos ver que temos esta vantagem a longo prazo quando falamos dos carros elétricos. Bom, deu para ter uma noção geral do que estamos falando e de quais são as características de um carro elétrico, não deu? Agora, vamos introduzir um conceito muito importante, um conceito que irá nos dizer um pouco sobre o porquê os carros elétricos são tão importantes e por que hoje em dia se fala tanto deles e tanto que eles serão o futuro e da importância perante a sustentabilidade. É por isso que eles são importantes para nós. Então vamos entender o que é esse conceito, o que estamos falando quando estamos falando de sustentabilidade. Vamos para o próximo slide. Vamos falar então sobre sustentabilidade. Veja aqui a nossa definição. É uma característica de um processo que devemos analisar em um determinado prazo para avaliarmos se uma atividade é sustentável ou
Não. E aqui é um conceito importantíssimo. Vejam bem, determinado prazo, ou seja, avaliar a sustentabilidade não significa avaliar um processo isoladamente, mas sim o conjunto, toda essa operação. E mais, há um certo prazo, não apenas aquele momento. Então, dizer que algo é sustentável ou não significa que algo seja um processo sustentável. Então, vamos ver o que isso muda na nossa avaliação quanto à sustentabilidade dos carros elétricos. Veja, embora os carros elétricos não emitam poluentes, quando estão se movimentando, sua construção envolve processos que podem ser nocivos ao meio ambiente. Então, aqui, o que estamos querendo dizer é que, por mais que a movimentação, ou seja, que os motores elétricos não precisem de combustível fóssil, não emitem poluentes através da queima deste combustível, pois eles são alimentados através de baterias? Pois é, isso já sabemos, mas embora isso seja zero poluentes, o processo como um todo é o que devemos analisar para realmente garantir que carros elétricos são sustentáveis ou não em comparação a carros a combustão. Ou seja, devemos analisar desde a fonte de energia, desde o fornecimento dessa energia, até todo o processo de fabricação, o processo do carro ser utilizado e o descarte, o pós-vida útil deste carro. Então temos que analisar todo o processo como um todo, para aí sim falarmos, será mesmo que carros elétricos são mais sustentáveis que carros a combustão? Então, vamos ver um exemplo do que acabamos de dizer. Veja que as baterias, em seu processo de obtenção e ou descarte, devido à química presente nas células, podem causar malefícios ao meio ambiente. Então, baterias é um ponto de muita atenção. Apesar de elas não emitirem poluentes durante sua utilização, o processo de obtenção de uma bateria, de uma célula, e também a parte do pós-utilização, a parte de descarte de uma célula, pode ser altamente prejudicial ao meio ambiente, caso esse descarte, por exemplo, não seja feito da forma correta. Você já deve ter visto várias empresas muito preocupadas com a parte de descarte da bateria, não é mesmo? É exatamente por isso, pois elas podem ser extremamente nocivas ao meio ambiente. E isso fará com que o processo de obtenção de um carro elétrico, de utilização, faça com que isso não seja mais tão sustentável como parecia ser. Outro fator que devemos prestar muita atenção é a parte da matriz energética. Vamos ver o que estamos falando. A forma como a energia utilizada para recarregar um carro elétrico é produzida também define a sustentabilidade do processo e está vinculada à matriz energética do país, estado ou região onde o veículo será produzido. Então, acabamos de falar aqui sobre a parte final da utilização da bateria e como isso pode comprometer toda a sustentabilidade do processo. Agora, o que eu estou dizendo a vocês é que temos um outro conceito, o conceito que vai de como a energia fornecida por essas baterias é produzida, ou seja, de onde vem essa energia. E isso vai estar diretamente relacionado com a matriz energética de onde vamos produzir esse carro, ou seja, de onde vamos consumir essa energia, pois temos diversas formas de produzir energia e temos países com matrizes energéticas com fontes mais renováveis de energia, com fontes mais limpas, e temos países onde a produção de energia também pode ser algo nocivo ao meio ambiente. Este é o conceito de sustentabilidade que eu queria passar a vocês. Então, primeiro, aprendemos sobre os carros elétricos e quais são as vantagens que eles apresentam em relação aos carros a combustão. Afinal, os motores elétricos não emitem poluentes, ao contrário dos motores a combustão. Mas será que isso caracteriza mesmo que é mais vantajoso ao meio ambiente produzir um carro elétrico do que produzir um carro a combustão? Bom,
para responder essa pergunta, tivemos que aprender o que vimos aqui sobre sustentabilidade, que nos ensinou que devemos ver o processo como um todo, desde a geração de energia, a construção do carro, a sua utilização e também o descarte, o pós-vida desse carro, após a utilização. Então, isso nos deu uma nova visão sobre o todo, não é mesmo? Mas ainda não chegamos à conclusão de qual processo é melhor. De toda forma, sabemos que essa resposta está vinculada a esse último conceito que vamos aprender aqui, o conceito de matriz energética. Então, vamos para o próximo slide aprender sobre essa última parte que vai nos ajudar a decidir sobre a sustentabilidade dos veículos elétricos. Vamos para o próximo slide. Vamos lá. Vamos apresentar agora o conceito de matriz energética. Veja, é uma representação dos recursos energéticos disponíveis em um país para serem utilizados em processos de produção. Então aqui está o primeiro conceito. Afinal, a energia que estamos utilizando vem de uma usina hidrelétrica, de uma usina eólica, solar ou até mesmo nuclear. De onde vem essa energia? Bom, esta informação ela estará disponível para nós através da matriz energética, que mostra qual é o percentual de cada uma dessas possibilidades que temos na geração de energia do nosso país. E elas podem ser muito diferentes dependendo de onde estamos falando, de onde estamos utilizando essa energia. Veja, muito diferente em cada país devido à quantidade de recursos, de fontes primárias de energia presentes em cada território. Então, vai depender muito dos recursos de fontes primárias de cada país. Imagine um exemplo. Temos o Brasil, um país tropical com muitos recursos hídricos e cheio de vegetações. Bom, você já deve imaginar que os recursos primários do Brasil são muito diferentes, por exemplo, de um país europeu, cujas características climáticas e territoriais são muito diferentes daqui do Brasil. Então, a matriz energética desses dois lugares deverá ser bem diferente, não é mesmo? Afinal, tem recursos diferentes de fontes primárias de energia. E o que seriam essas fontes primárias? Vamos olhar aqui. Temos petróleo, carvão, gás natural, água, sol, vento e biomassa são exemplos de fontes primárias de energia. Então aqui temos alguns exemplos para vocês. E vamos pensar da seguinte forma. Uma usina eólica, ela precisa do vento para produzir energia. Uma usina solar precisa do sol para produzir energia. Uma usina hidroelétrica vai precisar da fonte que é a água. A fonte de energia primária de uma usina hidrelétrica é a água. E veja, quando temos período de seca, temos dificuldades de gerar energias através de usinas hidrelétricas. Se temos pouco vento, vamos ter dificuldades de gerar em usinas eólicas. E é por isso que, dependendo das características do país, da região onde estamos, a matriz energética será diferente. Afinal, se temos poucos recursos hidráulicos, significa que a matriz energética dessa região irá nos mostrar que o percentual de energia que é gerada através de usinas hidrelétricas ele é pequeno. Afinal, as fontes primárias dessa energia também são pequenas. Agora, se estamos falando, por exemplo, de um país tropical com muitos recursos hídricos, igual ao Brasil, a matriz energética irá nos mostrar que o percentual de energia proveniente das usinas hidroelétricas será alto. Afinal, as nossas fontes primárias de energia relacionadas a isso também são altas. Entenderam a diferença? E agora entenderam o que significa, o que é uma matriz energética e por que ela vai afetar na sustentabilidade do processo de construção de um veículo elétrico? Isso quer dizer, então, que o país que tiver a matriz energética mais sustentável vai ser o melhor país para construirmos os carros elétricos, certo? Vamos ver que aqui o Brasil possui uma das matrizes energéticas mais renováveis do mundo, com a energia eólica, solar, etanol e seus recursos
hídricos. Então, veja que quando estamos falando de energia eólica, solar, do etanol e dos recursos hídricos, estamos falando de fontes de energias renováveis, ou seja, não são nocivas ao meio ambiente. Mas existem fontes de energia que não são renováveis. E como vamos precisar de energia para abastecer os nossos veículos elétricos, temos a seguinte premissa para considerar esse processo sustentável ou não. Veja, para que o processo da utilização de um veículo elétrico seja sustentável, a matriz energética do seu país também deve ser. Então, já que precisamos de energia para movimentar os nossos veículos elétricos, precisamos também que a matriz energética seja prioritariamente de fontes de energias renováveis para que o processo como um todo seja um processo sustentável. Bom, eu acho que vocês já entenderam o conteúdo teórico que tínhamos aqui, correto? Já aprenderam sobre os veículos elétricos, o que é sustentabilidade e por que a matriz energética será definitiva para caracterizar o processo como sustentável ou não. Pois é, agora, como álgebra linear está diretamente relacionada a esse problema, ao problema de definir se o processo é sustentável ou não. Como vamos conseguir utilizar tudo o que aprendemos aqui sobre álgebra linear, combinações lineares, como isso está associado a este caso? Bom, é por isso que começamos os nossos estudos, é por isso que estamos aqui hoje, para fazer você entender que matrizes, combinações lineares estão muito presentes em vários problemas da nossa vida e às vezes nem nos damos conta disso. E eu vou mostrar a vocês como podemos utilizar álgebra linear e as ferramentas de programação para podermos solucionar um problema como esse. Um problema que irá nos dizer se é sustentável ou não a construção de veículo elétrico em uma determinada região. Então, esta foi a parte da nossa teoria. Vamos agora para a nossa lousa ver o que nos aguarda. E depois vamos aplicar tudo o que sabemos para ajudar a solucionar um problema como esse no Spider, fazendo nossos algoritmos em Python. Estão ansiosos? Eu estou muito ansioso para conseguirmos fazer esse primeiro exercício. Então, vamos para o próximo slide. Vamos para a nossa lousa, ver o que nos aguarda. Bom, pessoal, vamos então agora conhecer o nosso exercício prático, que vamos aplicar tudo o que aprendemos aqui para um exercício que pode ser considerado um caso real de aplicação. Vamos acompanhar então o que está escrito em nossa lousa. Veja, você então foi contratado pela Tesla. A Tesla, para quem não sabe, é a maior empresa de veículos elétricos do mundo, inclusive com muita atuação na área espacial também. A empresa comandada pelo bilionário Elon Musk, certo? Bom, então, neste ponto, estamos considerando que você é um novo funcionário, você é um funcionário, um colaborador dessa empresa, certo? Vamos ver então o que você deverá fazer para ser o responsável pela construção de uma fábrica de veículos elétricos no Brasil. Então a Tesla quer abrir uma de suas fábricas aqui no Brasil. Antes de fechar o contrato com a construção da fábrica, Elon Musk pede para que você faça um estudo da sustentabilidade de se produzir este tipo de veículo no Brasil, em comparação aos veículos a combustão. Então é exatamente o que aprendemos na aula de hoje. Você vai precisar comparar a sustentabilidade do processo de construção de um veículo a combustão e do processo de construção de um veículo elétrico. Lembrando que este processo é o de roda a roda, ou seja, desde a geração da energia até a construção e a utilização desse veículo, certo? Bom, então Elon Musk ele te envia um link com um estudo de sustentabilidade através da matriz energética de cada estado nos Estados Unidos e pede para que você faça um estudo geral para o Brasil. Portanto, seu objetivo é 1. Analisar os dados do estudo fornecido pelos EWA. Então esse é o primeiro passo. Vamos observar qual é esse link que Elon Musk nos deu e vamos entender o que ele tem a nos dizer. E vamos principalmente verificar quais informações podemos retirar desse link, certo? Depois, vamos encontrar os dados de matriz energética
do Brasil. Então vamos agora procurar esses mesmos dados, porém para o Brasil, para que possamos correlacioná-los. Depois, fazer o cálculo de sustentabilidade para o Brasil a partir do estudo recebido. Pois é, afinal é isso que ele quer saber, não é mesmo? Ele quer ter certeza que ao construir uma fábrica de veículos elétricos no Brasil, o processo, toda essa construção e utilização de veículos elétricos será mais sustentável que os veículos a combustão. Afinal, isso irá potencializar as vendas, pois o mundo pede mais sustentabilidade para o nosso futuro. Precisamos cuidar do nosso mundo, não é mesmo? Bom, então isso é muito importante. Agora vamos ver o final. Responder a Elon Musk se a construção de veículos elétricos no Brasil é sustentável ou não. Então, a partir da nossa decisão, do nosso cálculo, vamos conseguir responder a Elon Musk se ele deve ou não construir uma fábrica aqui no Brasil, certo? Bom, aqui temos uma dica: aplicar os conhecimentos de álgebra linear e programação para encontrar a solução. Será então que vamos conseguir conectar o que aprendemos em álgebra para solucionar este tipo de problema? Afinal, como é possível que todos aqueles números, letras, matrizes possa ser essencial para encontrarmos uma resposta? Além disso, vamos utilizar programação para aplicar isso, não é mesmo? Pois vamos ser muito mais eficazes dessa forma. Bom, então vamos começar o nosso exercício. Vamos ver qual é a primeira parte. Vamos analisar o link fornecido por Elon Musk. Vamos lá. Bom, esse então é o link passado para nós por Elon Musk. Veja, aqui temos um site do Departamento de Energia dos Estados Unidos. Pois é, através deste site podemos acessar a matriz energética de cada estado dos Estados Unidos. E ele já tem uma calculadora das emissões causadas por alguns tipos de veículos. Veja que o site é inteiro em inglês, afinal é do governo dos Estados Unidos. Se você não sabe inglês, não tem problema. Você verá que é muito intuitivo as informações que temos aqui. Se abaixarmos um pouco, vamos ver que temos algumas tabelas aqui, alguns gráficos. E aqui, choose a state, ou seja, escolha um estado. Se clicarmos aqui, poderemos escolher qual estado queremos analisar. Veja, temos aqui Texas, Arizona. Eu vou começar aqui pelo Texas. Bom, o que temos aqui? Os dados da matriz energética do Texas. Veja bem, gás natural, vento, carvão, coal é carvão, nuclear, ou seja, fontes de usinas nucleares para geração de energia, energia solar, hidroelétrica, biomassa, outros fósseis e petróleo, certo? Então, estas são as fontes de energia que vamos ter aqui. Aqui ao lado temos um gráfico. Vamos entender o que ele está nos dizendo. Veja que o eixo Y, o eixo vertical, tem os pounds of CO2 equivalentes. Então aqui é o número de emissões de CO2, correto? E aqui temos os 4 tipos de veículos que vamos analisar. Primeiro, os veículos a gasolina, depois os veículos híbridos, depois os plug-in híbridos, ou seja, veículos híbridos que podem ser recarregáveis, correto? O primeiro aqui, o híbrido, não é recarregável, o próprio sistema mecânico recarrega a bateria. Já o último aqui, que é o totalmente elétrico, ou seja, veículos totalmente elétricos, 100% elétrico. Então, vamos comparar todos esses 4 tipos de veículos e através da matriz energética de cada estado, vamos poder decidir se compensa ter um veículo elétrico ou não em relação aos veículos plug-in híbrido, ao veículo híbrido e também ao veículo a gasolina. Agora, analisando esse gráfico, como escolhemos aqui o Texas, podemos ver já com a calculadora que esse site nos fornece que os veículos totalmente elétricos são muito mais vantajosos que os veículos a combustão, por exemplo. E tem também vantagens sobre os veículos plug-in híbrido e os veículos híbridos. Podemos ver uma predominância do gás natural na matriz energética, mas uma grande participação também de usinas eólicas de energia. Ou seja, usinas eólicas são grandes fontes renováveis de energia e é muito importante quando temos uma grande composição dessas fontes de energia dentro de um estado para favorecer a produção e utilização de veículos elétricos. Vamos ver outros exemplos.
Vamos ver o que temos aqui. Vamos escolher outro estado. Vamos, por exemplo, na Flórida. Veja, na Flórida temos a mesma situação. Aqui predomina-se ainda mais ao favorecimento de veículos puramente elétricos. Podemos observar que o gás natural é ainda mais predominante na matriz energética desse estado. E temos também a matriz nuclear e o carvão como as três principais fontes de energia, embora o gás natural ainda seja predominantemente, tenha 75%, mais de 75% de toda a matriz energética da Flórida. Bom, então já vimos dois estados no qual se compensa sim produzir esses veículos elétricos. Será que vamos encontrar estados onde essa conta será inversa? Ou seja muito próximo e não tenhamos grandes vantagens assim para veículos elétricos em relação aos veículos a combustão? Bom, vamos ver mais alguns exemplos ainda. Vamos escolher aqui Nova York aqui. Observe que Nova York é ainda mais evidente a vantagem de veículos puramente elétricos. Vemos aqui que temos 1846, 1846 versus 11.435 nesta unidade de comparação entre as emissões de CO2. Realmente é muito mais sustentável a aplicação e utilização de veículos elétricos. E veja que é uma escada, né? Os veículos híbridos plug-in são um pouco menos sustentáveis, os híbridos um pouco menos sustentáveis, mas temos um grande salto aqui quando falamos de veículos a combustão. Novamente, o gás natural é predominante, temos bastante influência aqui das usinas nucleares e também de usinas hidroelétricas. Usinas hidroelétricas são muito favoráveis à utilização de veículos elétricos, pois elas são fontes de energias renováveis. Bom, será então que no Brasil vamos ter grandes vantagens? É o que me parece, né? Mas ainda não estamos nesse ponto. Vamos continuar analisando mais alguns estados e vamos aproveitar para entender melhor como isso funciona nos Estados Unidos. Vamos aqui. Vamos escolher outro estado muito famoso, Washington. Vamos ver como funciona em Washington. E observe agora, tínhamos na casa de 1.800 em Nova York e aqui 1.000. Então reduzimos ainda mais esse índice de emissão de CO2. Vamos observar aqui 11.435. Então próximo ao índice de gasolina, e o índice de veículos puramente elétricos melhorou ainda mais. Veja qual foi a grande mudança aqui. Temos uma predominância de usinas hidroelétricas, 66,28%. Realmente, é uma predominância de usinas hidroelétricas que não tínhamos visto até agora. E veja que ela foi significativa, pois reduziu ainda mais o índice de emissões para veículos puramente elétricos. Então aqui temos usinas hidroelétricas como a primeira, gás natural e nuclear. Veja que o petróleo, por exemplo, tem 0,02, então é muito pouco utilizado como fonte de energia no estado de Washington e até mesmo nos estados que vimos até agora. Então, vamos seguir aqui e observar mais alguns estados, ver se ele mantém essa tendência, se eles vão abaixar ainda mais os índices de emissão de veículos puramente elétricos, ou se não, se existem estados ou regiões dos Estados Unidos onde isso é mais parelho, onde as emissões de veículos elétricos e veículos a combustão são mais parelhos. Eu realmente estou muito curioso para achar um estado desse. Vamos continuar. Vamos escolher aqui um estado não tão conhecido. Vamos ver o que temos em Utah. Observe aqui uma grande diferença. Veja que ainda não tivemos uma emissão de CO2 para veículos puramente elétricos que seja maior do que os veículos a combustão. Eu acho que nem acredito que isso possa acontecer aqui, mas já vemos uma inversão quando estamos falando de veículos híbridos plug-in, ou seja, veículos híbridos que podem ser recarregados. Mas aqui os veículos híbridos plug-in estão muito mais próximos do que os veículos puramente elétricos, apesar dos veículos puramente elétricos ainda apresentarem uma vantagem. Mas veja que interessante, veículos híbridos aqui são mais sustentáveis que os veículos puramente elétricos. Pois é, viram como a matriz energética pode alterar totalmente esse gráfico e alterar totalmente a sustentabilidade de um processo? Bom, deve ser por isso que o Elon Musk pediu para você fazer esse cálculo para o Brasil, não é mesmo?
Afinal, não é nenhuma garantia. Precisamos analisar primeiro para ter certeza sobre a sustentabilidade. Agora veja que a principal mudança foi que carvão é a energia predominante, aqui a fonte de energia predominante nessa matriz energética. Então temos 61,47% de carvão, 25,4% de gás natural e aqui temos solar, que é uma energia renovável de 6,73%. Bom, então essa mudança se deve pela principal fonte de energia aqui, que é o carvão, certo? Bom, vamos observar alguns estados vizinhos a essa região. Vamos ver se eles apresentam a mesma característica. Vamos aqui, a gente estava em Utah, vamos neste estado aqui que eu não sei falar ao certo qual é este nome, WYOMING, eu prefiro falar assim. Vamos ver. Aqui temos novamente, veja a predominância de novo de carvão como fonte de energia. E por isso, novamente temos aqui que os veículos puramente elétricos são praticamente iguais aos veículos plug-in híbridos e os veículos híbridos têm a vantagem. E a diferença com veículos a gasolina, embora eles ainda sejam mais poluentes, ela se diminui, certo? Vamos escolher outro estado vizinho. Vamos ver aqui Montana. Bom, Montana já temos uma melhora, afinal, veja bem, hidroelétricas. Veja aqui que apesar de termos ainda o carvão com grande relevância, neste estado as usinas hidroelétricas são principais e veja como isso reduz e muito as emissões de veículos puramente elétricos. Agora, já começamos a entender bem o que é positivo e o que não é quanto a essa calculadora de emissões de CO2. Vamos observar mais um pouco? Vamos aqui, estávamos em Montana, vamos para o North Dakota, Dakota do Norte. Olhe, aqui novamente temos o carvão com predominância. Então, temos a mesma característica. Os veículos elétricos agora subiram e os veículos híbridos, por exemplo, caíram. Ainda não temos a mesma proporção, que faz com que veículos elétricos emitam mais poluentes que veículos híbridos. E veja que isso se dá também por um outro fator. Veja que o segundo ponto aqui é usinas eólicas. E como já sabemos, usinas eólicas são grandes fontes de energias renováveis. E é por isso que ela balanceia essa equação e agora temos uma pequena vantagem aqui com veículos puramente elétricos. Bom, então já entendemos aqui o que este link tem a nos dizer. Ele nos fala em relação da matriz energética com as emissões de poluentes. Eu sei que não sabemos como é o cálculo dessas emissões de poluentes. Não sabemos como ele chegou nesse resultado, mas vocês vão ver que mesmo assim já temos informações suficientes para aplicarmos um conceito de álgebra linear e conseguimos transpor essas ideias para o cálculo de emissões no Brasil. Mas ainda não chegamos nesse ponto. Primeiro, vamos procurar essas informações, vamos procurar a matriz energética brasileira para podermos darmos uma opinião sobre a sustentabilidade no Brasil. Então, vamos atrás deste documento, que será fornecido pelo próprio governo. Então, vamos procurar pela matriz energética do Brasil através do relatório do governo, certo? Vamos então acessar esse link. Bom, eu busquei então o documento da matriz energética brasileira. Veja, aqui é um documento do EPE, né, a Empresa de Pesquisa Energética, né, Balanço Energético Nacional de 2020. Então eu utilizei o relatório de 2020 com os dados relacionados a 2019, certo? Se a gente olhar aqui, o ano base é de 2019 e isso é fornecido pelo Ministério de Minas e Energia. Então, o próprio governo divulga essas informações, certo? Então, todos podemos ter acesso a esse tipo de informação e entender como funciona a matriz energética do nosso país. Isso é muito interessante, não é mesmo? Você já sabia disso? Bom, independente de utilizar álgebra ou não, independente de tentar resolver o problema de Elon Musk, você poderá aprender sobre este documento e entender um pouco como é o consumo e como funciona o fornecimento de energia do nosso país. Vamos então descer aqui, ver algumas outras páginas, aqui a apresentação, né? A parte do sumário, né? Veja que tem várias informações, não apenas a matriz energética. Isso não é uma calculadora igual aquele link, né? Isso aqui é um relatório. Balanço energético nacional. Então teremos umas apresentações, o que foi de destaque, né? Algumas partes que não nos interessam agora, mas você pode ler com calma.
E aqui temos um ponto: quanto se usa energia no Brasil? Veja, oferta e consumo de energia no Brasil. Então, quanto aumentou, como foi a oferta de energia no Brasil, certo? Alguns dados relacionados ao PIB, oferta interna de energia. Aqui ele fala, aumento das perdas se deve principalmente ao avanço da geração termoelétrica, né? Então são questões mais específicas aqui de energia que não nos cabe nesse momento. E aqui, participações de renováveis na matriz energética. Eis então o primeiro ponto que é muito importante. E veja que interessante. No Brasil, em 2019, tivemos 46,1% de participação de renováveis na matriz energética, um aumento em relação a 2018, onde tivemos 45,5%. E veja que o mundo, em 2017, tinha apenas 13,9%. Isso indica que parece que construir veículos elétricos no Brasil será extremamente sustentável. Portanto, temos grandes expectativas de retornar uma resposta positiva a Elon Musk, certo? Então aqui, incremento da geração hidroelétrica e eólica, isso é muito importante, energias renováveis, aumento da oferta de biomassa de cana e biodiesel, redução da oferta de carvão mineral, queda de 9% na produção de aço, certo? Então vamos descer aqui um pouco mais, evolução das perdas nos 10 anos, perdas em centros de transformação. Qual energia se utiliza no Brasil? Ainda não chegamos na matriz energética, mas temos coisas interessantes aqui. Então, desses 46,1% de energias renováveis, temos aqui biomassa da cana, hidroelétrica 12,4%, outras renováveis 7%, lenha e carvão vegetal 8,7%. Vocês se lembram que naquela calculadora do governo dos Estados Unidos tinha algumas definições? Bom, neste relatório estamos separando o que é renovável e o que não é. Isso vai facilitar o nosso entendimento. Agora, das não renováveis, veja que predomina petróleo e derivados, então de 53,9%, 34,4% ainda é do petróleo. O gás natural também é não renovável, 12,2%, carvão mineral, urânio e outras não renováveis, certo? Agora conseguimos entender que tipo de energia é renovável ou não. Muito interessante essa informação. Agora temos participações, quais são as outras renováveis, né? Eólica, solar, gás natural. Então aqui temos uma diversidade dessas outras energias, se você quiser estudar mais a fundo. Oferta de energia interna, 2010 a 2019, consumo final de energia por fonte. Bom, esta parte não nos interessa nesse momento. Agora, quem usa energia elétrica no Brasil? Vamos ver o que temos aqui. Então temos aqui quem usou a energia no Brasil. Veja que os transportes têm grande importância aqui, pois representam 32,7%. Temos aqui indústrias, 30,4%, e aí um pouco mais baixo o setor energético, 11,2%, residências, 10,3%, serviços, 5,1% e agropecuária, 4,9%. Então veja como realmente é importante a nossa decisão em resposta a Elon Musk. Afinal, a decisão dele de construir uma fábrica aqui no Brasil pode ser muito importante para nós, para conseguirmos reduzir as emissões dos poluentes. Então vamos continuar aqui, como variou o consumo, né? Então ele tem um pouco das variações, o que subiu, o que desceu, serviços e transporte subiu, indústria não, consumo de energia na indústria, né? Então como ela é dentro da indústria, ainda não queremos isso, transportes, alguns destaques aqui do transportes, veja, gasolina automotiva, produção e importação de gasolina automotiva. Qual foi a variação, né, no ano de 2018 para 2019, aumentando a importação, reduziu aqui um pouco a produção, variação do consumo de diesel, enfim, são dados que temos aqui, etanol e gasolina, certo? Também não nos interessa, por mais que ainda fale dos transportes. Então vamos descer um pouco mais, o uso da energia elétrica. Eu acredito que finalmente chegamos na informação que precisamos. Balanço energético, vamos lá. Então temos aqui algumas informações, 2018, 2019, algumas variações. E aqui sim, matriz energética brasileira. Então temos 2018 e 2019. E aqui temos exatamente a mesma informação que tínhamos naquela calculadora. Aquele ponto mais à esquerda do gráfico, onde tínhamos a concentração de cada tipo de energia.
Então aqui nos diz que temos 64,9% de energia hidrelétrica, biomassa 8,4%, eólica 8,6%, solar, gás natural, derivados do petróleo, nuclear, carvão e derivados. Então aqui temos todas as divisões que precisávamos para conseguir correlacionar as duas informações. Bom, você ainda não deve estar entendendo como vamos fazer isso, não é mesmo? Eu vou explicar para vocês e vocês vão entender como podemos utilizar um conceito de álgebra linear que falamos durante esse curso. Você vai ver que isso pode simplificar muito para que conseguimos tomar uma decisão em relação ao que foi nos pedido, para ser possível responder à pergunta que nos foi feita, se é sustentável ou não fazer a construção para a utilização de veículos elétricos aqui no Brasil. Bom, agora que já temos a matriz energética do Brasil, que já analisamos as informações da matriz energética e da calculadora de emissão dos Estados Unidos, vamos para a nossa lousa rapidinho correlacionar essas informações para depois aplicar a solução. Você vai ver que grande parte do trabalho não vai ser na aplicação do que já sabemos, e sim no entendimento da questão, de como analisar, de como enxergar esse problema de uma forma diferente para que possamos aplicar o que já sabemos fazer. Você verá que você já sabe resolver esse problema. Bom, então vamos rapidinho para a nossa lousa, vamos organizar essas ideias para poder aplicá-las. Vamos fazer então o nosso raciocínio para poder aplicar uma solução. Você vai entender e ver como pode ser simples. Pense nas informações que tínhamos quando vimos a calculadora de emissões dos Estados Unidos, a partir da matriz energética de cada estado. Então, tínhamos um grupo de informações aqui que era sobre os tipos, ou fontes de energia nos Estados Unidos, correto? E isso nos dava uma relação que gerava as emissões de CO2, certo? E tínhamos isso para os veículos elétricos, para os veículos híbridos, plug-in, para os veículos híbridos normais, certo? Híbridos, para os veículos a combustão, certo? Então, se analisarmos isso aqui, vejamos o seguinte conceito. Temos entre os tipos de fonte de energia e as emissões de CO2 uma combinação linear. Exatamente, uma combinação linear. Algo que liga os dados de fontes de energia, de quais são as fontes de energia, ou seja, da matriz energética, relacionados às emissões de CO2. Isso para veículos elétricos, veículos híbridos plug-in, híbridos e combustão. Ou seja, podemos pensar nisso aqui numa forma de A vezes X igual a B. Veja que incrível! Caímos novamente no que mais falamos nesse curso. Temos aqui uma combinação linear. Afinal, esta informação pode ser nossa matriz dos coeficientes. E aqui o nosso vetor coluna de resposta. Por que não pensar nesse problema desta forma? E o que nos falta para conseguir encaixar todas essas peças? Exatamente, aqui vamos ter o que chamamos do vetor coluna de variáveis. Exatamente, e é este cara que precisamos calcular, pois se soubermos quais são os coeficientes que, se multiplicarmos os dados de fontes de energia, ou seja, da matriz energética, poderemos aplicá-los para qualquer matriz energética. Afinal, são coeficientes relacionados ao tipo de energia e à construção e utilização de um tipo de veículo. Ou seja, teremos um fator para a energia hidroelétrica, outro valor para a energia nuclear, outro para a energia de gás natural, carvão, petróleo, enfim, tudo o que foi listado. E isso
para os 4 tipos de veículos. Ou seja, se pegarmos um exemplo da usina hidrelétrica, ela vai gerar um fator para contribuir no cálculo de emissões de poluentes para veículos elétricos e um outro fator para a contribuição do cálculo de poluentes para veículos a combustão, certo? E é por isso que desta forma vamos conseguir aplicar este vetor coluna de variáveis junto com a matriz energética do Brasil para calcular isso para nós também. Então, vamos planejar as nossas ações. Primeiro, o que temos que fazer aqui é AX igual a B, sendo que já temos A e já temos B, certo? A nossa matriz A vai ser uma matriz onde as linhas vão estar contidas pelos estados, correto? Cada linha vai ser as informações de cada estado e nas colunas vamos colocar o percentual da fonte de energia, certo? Então, vamos colocar aqui, por exemplo, esta linha 1 vai ser composta, por exemplo, pelo estado de Washington. Então, a primeira coluna vai ser relacionada às usinas hidrelétricas, a segunda às usinas nucleares, enfim, da forma que vamos organizar, correto? E o B será exatamente o vetor coluna de respostas. Então, aqui novamente, vamos ter cada linha relacionada às informações de cada estado, certo? Então, aqui vamos ter os estados e as colunas aos tipos de veículos. Então, aqui vamos ter o veículo elétrico, o veículo híbrido plug-in e o veículo híbrido normal e o veículo a combustão, correto? Desta forma, vamos conseguir calcular o que queremos, que é o vetor x, o vetor coluna x das variáveis, certo? Das variáveis. E o que vamos ter nesse vetor colunas de variáveis? Neste vetor coluna de variáveis, vamos ter as informações dos coeficientes que correlacionam o tipo de energia com as suas emissões, certo? Então, se aplicarmos isso para o Brasil, vamos aqui, Brasil, já temos a matriz energética, certo? Matriz energética, que no nosso caso será um vetor, pois não vamos fazer isso por estado, apenas para o Brasil. Então não teremos aqui cada linha representativa a cada estado, teremos sim apenas uma linha e as colunas relacionadas ao que vimos dos dados das matrizes energéticas, certo? Então se pegarmos os dados de matriz energética, pegarmos os dados do vetor coluna de variáveis, que é o vetor x, vamos conseguir aplicar álgebra linear para calcular então AX igual a B, sendo que agora o que queremos calcular é o vetor coluna de resposta. Este é o nosso objetivo, é isso que queremos saber, pois é a partir dessas informações que vamos conseguir gerar o gráfico aqui de emissões, então de CO2, e aqui os tipos de veículos elétricos, híbridos plug-in e combustão, por exemplo. E vamos fazer o gráfico de barras e vamos comparar esses tipos de veículos para dizer se eles são sustentáveis ou não. Se os veículos elétricos, por exemplo, serão mais sustentáveis que os veículos híbridos, ou os veículos híbridos plug-in, ou os veículos a combustão, enfim, vamos poder comparar isso através de combinações lineares. Viram como é possível solucionar essa questão e como é possível integrar álgebra linear a esse tipo de problema? Afinal, era um problema no qual nem sabíamos como foi feito este tipo de cálculo. Não tínhamos assim tantas informações, mas tínhamos a matemática ao nosso favor. E a matemática, mais precisamente a álgebra linear, nos deu todas as ferramentas para conseguirmos elaborar uma resposta. E vamos fazer isso não no lápis e papel, não repetindo e fazendo várias e várias contas à mão. Vamos utilizar a programação, afinal sabemos ferramentas que vão tornar a resposta desse exercício muito rápida. Você vai ver
que o maior tempo de toda a solução, de tudo, é a parte de pensar sobre o problema, de elaborar e entender como resolvê-lo. A parte de resolução, ela é muito simples, ela é muito rápida, porque você já aprendeu, você já sabe como fazer isso, não sabe? Você já aprendeu todas as ferramentas que precisamos. Está na hora então de programarmos e vamos fazer isso no Octave Online. Pois é, no Octave Online. Não se assuste, não vamos abandonar o Python. Vamos voltar nele logo logo. Mas neste exercício vamos utilizar o MATLAB, pois eu acredito que ele será mais direto na solução do nosso exercício. Então, vamos agora para o Octave Online aplicar a solução desse problema. Estamos aqui então no Octave Online e vamos aplicar a solução desse problema. Veja, eu já coloquei as duas informações aqui que retiramos das informações da calculadora de emissões dos Estados Unidos. Observe, temos aqui a nossa matriz A, aonde está contido todas as informações e cada linha, veja bem, esta linha, por exemplo, são as informações do estado de Washington, a primeira coluna é a informação relacionada à energia hidroelétrica, a segunda, gás natural, a terceira, carvão e assim para todas as informações que tínhamos lá, certo? Essas são as informações da matriz energética do estado de Washington. E fizemos isso para todos os estados. A primeira linha é Washington, a segunda Oregon, a terceira Califórnia e assim para 39 estados que pegamos da informação dos links que tínhamos lá. Ou seja, veja que A é uma matriz de 39 por 8, ou seja, 39 estados, 8 tipos de matriz, certo? E também colocamos a matriz, o vetor coluna de respostas B, que é uma matriz 39 por 4. Exatamente das 39 linhas correspondente aos mesmos 39 estados. E as 4 colunas, desta vez, estão relacionadas aos tipos de veículos: elétrico, híbrido, híbrido plug-in e combustão, certo? Então, estas são as informações. Então, aqui é a produção de CO2 em Washington para veículos elétricos, para veículos híbridos plug-in e para veículos a combustão. Temos aqui todas essas informações, certo? Então, o que vamos fazer aqui é solucionar o nosso sistema, a nossa combinação linear AX igual a B, pois se soubermos o vetor coluna de variáveis x, saberemos quais são os coeficientes que correlacionam a matriz energética com a emissão de poluentes para esses 4 tipos de carros. E sabendo isso, podemos aplicar a matriz energética brasileira e também poder calcular quais são as emissões para cada tipo de veículo para podermos responder a Elon Musk. Então, vamos utilizar e resolver isso com um simples comando que sabemos no MATLAB, o linsolve. Veja, vamos colocar x é igual linsolve de A, B, correto? Vamos dar um Enter. Veja só, vamos entender o que representa esta variável. Veja que temos 8 linhas. As 8 linhas estão relacionadas aos tipos de fonte de energia, ou seja, a primeira usina hidrelétrica, depois gás natural e assim a mesma sequência que adotamos aqui das colunas da matriz dos coeficientes A, certo? Então, isto está relacionado com as linhas agora do vetor coluna de variáveis, certo? E por que 4 colunas? Exatamente porque na resposta também temos 4 colunas relacionadas aos tipos de veículo, certo? Então essa primeira coluna é os coeficientes para veículos elétricos, a segunda coluna para veículos híbridos, a terceira para veículos híbridos plug-in e a 4 para veículos a combustão. Observe que coisa interessante. Como eu já disse a vocês, esta primeira linha está relacionada à usina hidroelétrica. E veja que para veículos elétricos o seu valor é praticamente zero e ela começa a aumentar para veículos híbrido plug-in, depois para veículos híbridos e finalmente para veículos a combustão. Veja a diferença de representatividade no cálculo de emissões de CO2 se temos a predominância da fonte de usinas hidroelétricas ou não nessa região. Viram só? É por isso que nos estados onde predominavam usinas hidrelétricas, a emissão de CO2 para veículos totalmente elétricos era praticamente nula, pois elas não contribuíam em nada para que os veículos elétricos produzam emissões de CO2. Bom,
Agora que já temos o vetor coluna das variáveis x, vamos escrever a matriz dos coeficientes relacionada à matriz energética brasileira e fazer novamente a x igual a b, para agora calcular o vetor b de resposta para o caso do Brasil, certo? Bom, então acompanhem aqui. Bom, vamos digitar aqui A2, que é a matriz relativa ao Brasil, e vamos colocar aqui 64,9 para usinas hidrelétricas, 9,3, 2,5, 3,3, 8,6, 8,4 e 1 e 2. Bom, você pode conferir os valores para entender a sequência que eu estou utilizando, mas eu já te adianto que temos aqui na nossa sequência hidroelétrica, gás natural, nuclear, carvão, eólica, biomassa, solar e petróleo. É essa sequência que eu utilizei, mas você pode conferir, se você verificar, se você comparar esses valores, pois são exatamente os valores que eu retirei daquele documento da matriz energética brasileira, certo? Bom, então vamos definir aqui essa matriz e vamos calcular aqui, eu vou chamar de B2 é igual a 2 vezes x, certo? Bom, aqui então temos a resposta para o nosso problema. Veja que este primeiro valor está relacionado aos veículos puramente elétricos, segundo, híbridos plug-in, terceiro, veículos híbridos e quarto, veículos a combustão. Bom, será que conseguimos enxergar graficamente, próximo ao que vimos na calculadora, para podermos comparar e mandarmos pelo menos uma imagem que ilustre melhor para o Elon Musk? Bom, vamos utilizar então um comando muito simples no MATLAB que irá auxiliar a fazermos isso. Vamos aprender aqui então e veja como é rápido. Vamos colocar par de B2, ou seja, vamos criar um gráfico de barras. Olha que interessantíssimo! Conseguimos aqui fazer um gráfico de barras com as informações que tínhamos. E é o mesmo gráfico de barras que observamos na calculadora de emissões. Então aqui o índice 1 está relacionado aos veículos elétricos, o 2 híbridos plug-in aos veículos híbridos e combustão. E veja como é mais evidente ainda, assim como já desconfiávamos, que a construção e utilização de veículos elétricos no Brasil é altamente sustentável em comparação a veículos a combustão. Bom, mas vamos colocar um título nesse gráfico. Se colocarmos aqui title, comparativo de emissões por tipo de veículo no Brasil. Bom, agora temos o nosso novo gráfico, comparativo de emissões por tipo de veículo no Brasil. Olha, poderíamos continuar, adicionar mais formatações, colocar as legendas nos eixos, aqui o que representa o 1, 2, 3 e 4, poderíamos até modificar as cores, enfim, poderíamos deixar isso muito melhor até para enviarmos ao Elon Musk. Mas o principal, já temos uma resposta, e a resposta é sim, vamos responder que sim. Construir veículos elétricos no Brasil, a partir dos dados da matriz energética do relatório de 2020, com base no ano de 2019, temos que sim, este processo é muito mais sustentável do que o processo de construção roda a roda, desde o processo do fornecimento da energia até este veículo ser utilizado nas ruas em comparação com os veículos a combustão. Além do que, ele obtém uma vantagem contra os dois tipos de veículos híbridos também. Viram como conseguimos utilizar um conceito que parecia simples para um problema muito próximo ao que podemos encontrar na vida real? Como conseguimos aplicar a solução muito rápido com as ferramentas que tínhamos de computação? Eu já disse a vocês, a maioria das vezes o difícil não é aplicar a solução, o difícil é abrir a nossa mente e conseguirmos enxergar os problemas através de combinações lineares. Quando vimos esse problema inicialmente, ainda não era tão claro como fazer isso, mas depois, analisando que tínhamos duas informações e uma correlação entre elas e que poderíamos utilizar essa correlação para calcular a resposta de uma outra situação, tudo ficou mais claro quando enxergamos que isso nada mais era do que ax igual a b. Bom, matemática é poderosíssima, álgebra linear é poderosíssima e unida com o poder da computação é uma ferramenta incrível. Agora, vocês já são capazes de tomar esse tipo de decisão e o mais principal de tudo, que vocês saibam aplicar esse conceito para diversos problemas que vocês vão encontrar.
certo? Sempre busquem isso. Algumas vezes não será possível você correlacionar o problema com uma combinação linear, mas tudo bem, neste momento você vai poder utilizar outras ferramentas. Afinal, o que estamos estudando não resolve todos os problemas, apenas uma boa parte dela. E esse conceito, sem dúvida, vai ajudar você em muitas situações. Então agora você já pode pegar o seu celular e responder ao Elon Musk, pois você já tem a resposta para o problema dele, certo? Eu espero que vocês tenham gostado muito desse exercício. E agora, vamos para as nossas considerações finais, finalizar a aula de hoje. Chegamos ao fim de mais uma aula do nosso curso de Álgebra Linear Aplicada 1 da Escola Matriz. Esta aula fizemos o nosso primeiro problema prático. Conseguimos pela primeira vez conectar tudo o que aprendemos e utilizar em uma situação real, em um caso real. Eu espero que vocês tenham adorado esse exercício, adorado essa aula, assim como eu, que fiquei muito empolgado em poder compartilhar essa informação com vocês. Afinal, o nosso caminho foi construído para que pudéssemos chegar na aula de hoje e saber aplicar tudo o que foi necessário. Isso não significa que foi complicado gerar a solução. Afinal, como eu disse a vocês, a parte mais difícil foi entender como álgebra linear estava relacionada a isso. Vocês vão se surpreender a partir de agora com os próximos casos que vamos ter de como temos aplicações de álgebra linear em problemas reais. Afinal, ainda temos mais 3 aplicações antes de finalizarmos o nosso curso, uma melhor que a outra. Eu tenho certeza que você vai adorar fazer isso junto comigo aqui. Então, eu agradeço muito a aula de hoje. Obrigado pela oportunidade de dividir esse conhecimento com vocês. E eu vejo vocês na próxima aula, onde vamos resolver o nosso segundo caso real. Um grande abraço e até mais!